Este vídeo mostrará como realizar testes audiométricos usando o MA-ICO-MA42. Configure o equipamento com um cabo de alimentação e conecte os transdutores e acessórios. Use o interruptor de alimentação na parte traseira do equipamento para ligar. O display mostrará a tela inicial da MA-ICO. Antes de realizar quaisquer medições, cuide para que o ambiente esteja adequado. O MA42 deve ser operado em uma sala silenciosa ou cabine acústica para que os exames audiométricos não sejam influenciados por ruídos externos. Certifique-se de que o paciente esteja confortável em uma cadeira. O MA42 possui um layout claro e uma disposição de teclas consistente em todos os testes e telas. O arranjo das teclas de função lateral permite uma operação fácil com uma mão. As teclas de função laterais incluem os botões de controle para ajustar o nível de audição ou percorrer os menus de seleção. As teclas presentes são usadas para apresentar ou interromper o sinal ou ruído de mascaramento ou confirmar a seleção nos menus. As teclas de armazenamento permitem armazenar resultados únicos ou resultados sem resposta com um pressionamento longo. As teclas de mais e menos mudam para uma frequência mais alta ou mais baixa nos testes de tom e permitem inserir uma resposta correta ou incorreta nos testes de fala. Para as teclas LED, a atribuição de teclas visível via LED fornece uma identificação clara e oferece uma visão geral das opções disponíveis. As teclas STEAM Talk e STEAM Monitor permitem, com uma seleção rápida, definir o modo de apresentação, interruptor ou apresentador. E fornecer fácil acesso às funções de falar e ouvir o paciente. As teclas LED inferiores permitem alterar o transdutor, definir o tipo de sinal para os testes de tom e usar as funções de bloqueio e rastreamento. As funções de log e rastreamento auxiliam nos testes binaurais ou mascaramento. As teclas de função do display também estão claramente organizadas para um rápido progresso do teste. Se uma seta for exibida ao lado de um símbolo, uma tecla de função tem duas opções de seleção, a seleção rápida e a seleção avançada. Com a seleção rápida, um breve pressionar da tecla faz uma seleção direta. Com a seleção avançada, um pressionar longo abre um menu de seleção. As teclas de seleção de tela estão localizadas no lado direito. A seleção de teste é usada para a transição rápida da audiometria tonal pura para a audiometria vocal. A seleção do menu leva você ao menu de testes especiais e ao menu de configurações ou abre a lista de testes de fala. No lado esquerdo da tela estão as funções de gerenciamento de dados. Excluir para iniciar uma nova sessão ou excluir um único ponto. Imprima para salvar os dados como um relatório em PDF ou crie uma impressão térmica. As teclas de função do display inferior são usadas para a navegação do teste. Elas permitem que a audição e o sinal de teste sejam configurados de forma independente para cada canal. Além disso, cada tela de teste possui uma tecla de tipo de teste para selecionar diferentes tipos de teste, o que é importante para o armazenamento correto dos resultados dentro do equipamento. A tela do teste de audiometria Pure Tone é dividida em várias seções. A barra numérica fornece uma visão geral rápida dos parâmetros de teste dos dois canais: frequência, nível, tipo de estímulo e indicador.
O indicador de estímulo acende quando um estímulo é apresentado. Quando o interruptor de resposta do paciente é pressionado, o indicador de resposta do paciente é exibido acima da barra numérica. A exibição gráfica dos resultados armazenados aparece na visualização de um ou dois audiogramas. Os cursores mostram os níveis selecionados. O sinal de teste é representado por um mais, o ruído de mascaramento é indicado por um símbolo de menos. Abaixo do audiograma, os valores da média calculados serão exibidos e as tabelas de mascaramento podem ser exibidas quando habilitadas nas configurações. As tabelas mostram os níveis de mascaramento efetivo quando o mascaramento foi aplicado. Na visualização de dois audiogramas, o nível máximo dos transdutores selecionados é indicado pela área cinza. Prepare o paciente para o teste colocando o transdutor correspondente no paciente. Escolha o transdutor correspondente no equipamento. Em seguida, selecione a orelha para o canal ou o sinal de teste para a orelha do paciente a ser testada. E, se necessário, o sinal de mascaramento para a outra orelha. Na audiometria tonal, os tipos de teste HL, MCL e UCL estão disponíveis. Se uma configuração de alto-falante estiver calibrada para o MA42, a Glided também é fornecido para seleção. Agora, selecione a frequência e o nível do teste, e use a tecla de apresentação para apresentar ou interromper o sinal de teste. Quando o paciente indicar que ouviu o sinal, armazene o valor e continue com outra frequência ou mude o lado da orelha. A tela do teste de audiometria de fala é dividida em diferentes seções. A barra numérica fornece uma visão geral rápida dos parâmetros do teste dos dois canais. Inclui um contador para testes de reconhecimento de fala e mostra o nível selecionado, sinal de entrada e indicador de estímulo. O indicador acende quando o sinal de entrada é apresentado ao paciente. Abaixo da barra numérica, o VU meter é exibido. O VU meter permite monitorar se os níveis do sinal de entrada estão corretos. A exibição gráfica dos resultados armazenados aparece em um diagrama de fala ou tabela. Além disso, os cursores mostram os níveis selecionados. O sinal de entrada é representado por um sinal de mais. O ruído de mascaramento é indicado por um símbolo de menos. Abaixo do diagrama ou tabela, os valores da média calculados são exibidos. Prepare o paciente para o teste colocando o transdutor no paciente e selecione o transdutor correspondente no equipamento. Em seguida, selecione a orelha para o canal e o sinal de entrada para a orelha do paciente a ser testada e, se necessário, o sinal de mascaramento para a outra orelha. O MA42 possui uma entrada de microfone para fala ao vivo e uma entrada auxiliar para conectar um dispositivo de áudio externo. Além disso, testes de fala podem ser realizados com arquivos WAV integrados. Escolha o tipo de teste. Na audiometria vocal, os tipos de teste SRT, IRF, MCL e UCL estão disponíveis. Se uma configuração de alto-falante estiver calibrada para o MA42, SRT e WR-Sided, também são fornecidos para seleção. Agora selecione nível e apresente um material de fala. Casa. Para o teste de IRF, o contador pode ser ajustado usando as teclas de mais e menos. Árvore. Sol. Em seguida, armazene o resultado e continue com outro teste de fala ou mude o lado da orelha. O MA42 possui vários testes especiais que são acessíveis através do menu de testes especiais. Alguns testes estão disponíveis gratuitamente, outros estão disponíveis com licenças de compra.
selecione a audiometria de alta frequência no menu de testes especiais. O layout e a operação da audiometria de alta frequência são semelhantes à audiometria tonal. Além disso, a tela de teste de alta frequência mostra uma visão expandida do audiograma. O audiograma esquerdo exibe os valores para a faixa de frequência padrão. O audiograma direito exibe os valores para a faixa de alta frequência de 9 kHz a 16 kHz. Os valores para a orelha esquerda e direita são combinados no mesmo audiograma e podem ser distinguidos por cores e símbolos. O procedimento de teste é idêntico ao da audiometria de tons puros. O tom puro, o Stanger e o Master Hearing Aid são ferramentas de teste no menu de teste especial. Armazenamento e gerenciamento de dados não são suportados pelas ferramentas de teste. As telas Stanger são telas de audiometria tonal pura ou de fala reduzidas com configurações fixas. O tom ou entrada de fala é pré-selecionado como um tipo de sinal binaural em ambos os canais. As telas Stanger exibem os resultados dos testes previamente medidos para facilitar o procedimento do teste. O Master Hearing Aid permite o ajuste de diferentes inclinações de frequência para sinais de fala para demonstrar o benefício de um aparelho auditivo. Como parte dos testes especiais, o MA42 oferece vários testes acima do limiar. Esses testes diagnósticos incluem o CISI, TONE-DK, ABLB, MLB e o teste de Langenbeck. Os testes são usados para diferenciar entre um distúrbio auditivo coclear e retrococlear. Todas as telas de medição são reduzidas às funções necessárias e exibem os resultados das medições de audiometria tonal pura da orelha, selecionada para facilitar a referência. O teste de índice de sensibilidade de incremento curto, ou teste CISI, é um teste de recrutamento automático. Defina o lado da orelha e a frequência a serem medidos e o nível necessário. O método de medição automática é iniciado usando o botão de estimulação. O nível do tom é aumentado pelo incremento definido durante o teste. Instrua o paciente a pressionar o interruptor de resposta do paciente quando um incremento for ouvido. Os incrementos podem ser ajustados entre 5 dB e 2 dB para fins de prática. O teste CISI é realizado totalmente de forma automática com incrementos de 1 dB e é interrompido e armazenado após 20 incrementos. Os resultados são mostrados na tabela abaixo. Para abortar a medição, durante a execução do teste, sem armazenar, selecione Cancelar. O teste de decaimento de tom é um teste automático que avalia a adaptação auditiva a um tom puro persistente. Defina o lado da orelha, a frequência e o nível e pressione o botão de estimulação para iniciar a medição. Antes de começar, instrua o paciente a pressionar o interruptor de resposta do paciente enquanto o tom for ouvido. Quando o paciente solta o interruptor, o nível é aumentado em passos de 5 dB até que o paciente pressione o interruptor novamente. O teste termina automaticamente após aumentar o nível em mais de 30 dB ou após 60 segundos no último nível. Os resultados armazenados são registrados no diagrama de decaimento. Para uma avaliação mais detalhada, a duração do nível ouvido é plotada ao longo de cada etapa de nível. Para abortar a medição durante a execução do teste sem armazená-la, selecione Cancelar. O Alternate Binaural Loudness Balance, ou teste de Fowler, é um teste de recrutamento que avalia diretamente o equilíbrio de intensidade. O teste é utilizado quando há uma deficiência auditiva unilateral com uma diferença de limiar auditivo interaural
de pelo menos 30 dB. Selecione a frequência e os níveis correspondentes acima do limiar. Use o botão de estimulação para iniciar a apresentação alternada do tom puro no lado da orelha. A duração da apresentação pode ser selecionada entre 500 e 1000 milissegundos. Em seguida, aumente o nível em passos de 5 dB até que o paciente indique que a intensidade é percebida igualmente em ambas as orelhas. Use Store para salvar os pontos de medição e repita a medição até que o equilíbrio completo de volume seja alcançado. Para parar o teste, termine a apresentação do tom como de costume com o botão Extin. O MLB Monoaural Loudness Balance Test é outro teste de recrutamento para determinar o equilíbrio de volume. O teste monoaural compara a percepção de intensidade na frequência de deficiência auditiva com a frequência de audição normal. Selecione as frequências do lado da orelha e os níveis de limiar correspondentes. Inicie a apresentação alternada de frequências dos tons puros com o botão de estimulação. A duração da apresentação pode ser selecionada entre 500 e 1000 milissegundos. Em seguida, aumente o nível em passos de 5 dB até que o paciente indique que a intensidade de ambas as frequências é percebida como igual. Use Story para salvar os pontos de medição e repita a medição até que a equalização completa da sonoridade seja alcançada. Para parar o teste, termine a apresentação do tom como de costume com o botão de estimulação. O teste de tom e ruído Langenbeck é um teste acima do limiar para avaliar a capacidade de discriminação de diferentes estímulos. Selecione o lado da orelha, a frequência e o nível do ruído de banda estreita. Ligue a apresentação do ruído constantemente usando o botão de estimulação apropriado. Após instruir o paciente, meça novamente o limiar auditivo de tom puro com o procedimento padrão enquanto o ruído é apresentado simultaneamente na mesma orelha. O limiar auditivo mascarado determinado é armazenado no audiograma de Langenbeck como um limiar adicional. Isso permite a comparação direta do limiar auditivo mascarado com o limiar auditivo em silêncio e facilita a avaliação. O MA42 oferece várias opções para criar relatórios de teste. Os dados podem ser salvos como um PDF em um pendrive USB ou impressos diretamente com uma impressora térmica portátil de 3 polegadas. Se você usar o MA42 junto com o software MycoSessions, cada resultado armazenado é transferido automaticamente para o PC para garantir uma gestão de dados eficiente. Recomenda-se que o MA42 e os acessórios que entram em contato direto com o paciente sejam submetidos a procedimentos padrão de limpeza e desinfecção entre pacientes. Antes de limpar, sempre desligue e desconecte o equipamento da fonte de alimentação. Para limpeza, use um pano ligeiramente umedecido com solução de água e sabão. Desinfete o equipamento e os acessórios limpando as superfícies com lenços de desinfecção úmidos e deixe agir pelo tempo recomendado. Obrigado por assistir a este vídeo e fique ligado.